Vamos na continuidade. Nós vamos estar estudando agora o capítulo 2 do livro de Jó. A gente encerra hoje pela manhã esse tema do estudo sobre o ídolo ou o Deus do coração. Abra sua Bíblia aí no livro de Jó, capítulo 2, e vamos ler os versículos de 11 a 13 do capítulo 2. Jó, capítulo 2, eu vou ler aqui, os irmãos vão acompanhar aí silenciosamente. Jó, capítulo 2. Obrigado. Opa. Do versículo 11 ao versículo 13. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobrevinera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram juntamente condoer-se dele e consolá-lo. De longe, os olhos, e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Vamos orar. Querido Deus e Pai, estamos reunidos na Tua presença, no Teu nome precioso, diante da Sua preciosa palavra, pela qual o Senhor nos orienta, o Senhor nos traz exortações, nos confronta, enfim, o Senhor nos edifica, nos leva a sermos homens maduros, habilitados para toda boa obra, para que o Teu nome seja glorificado por nossas vidas. Diante da Tua palavra, nós pedimos humildade e sabedoria, enquanto estudamos, e que a Tua palavra, Senhor Deus, venha encontrar moradia em nossos corações. Nós oramos no nome de Cristo. Amém. Podeis sentar. Muito bem. Já na primeira parte do nosso estudo hoje, nós falamos parte do primeiro capítulo, mas falando especificamente mais no segundo capítulo sobre o ídolo do coração como sendo a saúde, né? A vida. E queremos continuar ainda nesse ponto. Depois que Deus permite Satanás ele atacar a parte física de Jó, a riqueza, família, e em segundo ele vem atacar o corpo de Jó, a saúde, a vida, né, de uma maneira geral, de Jó. Primeira parte, Jó, ele se manteve fiel. Deus o descreve, por exemplo, no versículo 3, perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Uma descrição do próprio Deus de Jó. Depois das calamidades, Deus, ele tirar os filhos de Jó. Jó teve que enterrar os seus 10 filhos num dia. Jó teve que se deparar com as notícias dos servos chegando: o teu gado, tuas ovelhas, os teus camelos, os animais foram todo tirados, mortos, roubados. Jó permaneceu fiel ao Senhor. Jó disse aí no versículo 21 do capítulo 1, no saí do ventre de minha mãe, e no voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a descrição aí de tudo tudo isso já não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Satanás havia dito: olha, o homem, ele dá tudo, né, pelos bens materiais.
O Senhor tem abençoado Jó, o Senhor cercaste ele com um muro, protegendo ele. Esse homem, ele só pode te amar. Ele só pode adorar o Senhor. O Senhor dá tudo a ele, em troca ele devolve em temor a ti, em retidão, em integridade a ti. Então, Satanás fala de um trocado com o Senhor. O Senhor dá as bênçãos, então ele retribui em obediência ao Senhor. Em outras palavras, o Senhor não é o Senhor do coração de Jó, e sim os bens. Por isso, tira o Senhor dele, ele vai te amaldiçoar. Mas Jó amava o Senhor. O que estava no trono do coração de Jó era o Senhor, não eram os bens. Não eram os bens que dirigiam a vida de Jó. Quando Deus tirou os bens, Deus permaneceu lá. Não era a família, não era a família. O Deus de Jó não era aquele que tomava o coração de Jó. Quando Deus tirou a família, os filhos que ele muito amava e dava uma boa educação espiritual a eles, Deus tirou. Jó diz, é do Senhor. Ele deu, ele também tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor continuou sendo o Senhor do coração de Jó. Agora, ele vai atacar Jó em todas as áreas, em relação à saúde de Jó, física e a parte psicológica, e vai atacar também a área espiritual de Jó. Nesse capítulo 2, nós vemos que ele atacou primeiramente o casamento de Jó. Isso vai afetar a área psicológica de Jó. Quando ele atacou o casamento de Jó, nós queremos dizer, quando a esposa chega para ele, vai lá, e diz lá no versículo 9, então sua mulher lhe disse, ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Sabe, no momento em que a esposa deve estar, ou o esposo, quando um dos cônjuges estão enfermos, é nessa hora que tem um apoio mútuo, né? É nessa hora que o esposo precisa, a esposa precisa do esposo para estar ali, para poder ajudar, mas a mulher chega. A mulher dele, ela não suportou o peso da perda. O coração dela estava na família, nos bens, e ela amaldiçoa a Deus. Quando ela fala para Jó, porque no coração dela, ela já fez isso. E ela chega para ele e diz, olha, tu vai continuar assim, homem, íntegro? Depois de tudo isso, tu vai permanecer ainda com o Senhor no centro do teu coração? Blasfema, abandona ele, morre. E Jó diz aí, o Senhor tem nos dado tanto bem, o Senhor nos tem dado tantas bênçãos, como é que eu vou fazer isso com ele, sendo ele o meu maior tesouro? Fala como uma doida, ele diz no versículo 10. Aí a descrição no versículo 10 é, tudo isso, não pecou Jó com seus lábios, ele não pecou. Agora, por incrível que pareça, o que segue aí é outra investida também. Do versículo 11 ao versículo 13, agora vem os amigos. Na primeira parte eu fiz uma pergunta, esses aqui eram amigos mesmo de Jó? E a resposta é sim, eles eram os amigos de Jó. Olha que eles sabem da situação de Jó, e eles se reúnem e combinam, vamos lá, vamos visitar Jó, vamos ver como ele está, e eles vêm. E quando eles chegam lá, versículo 12, olha só, levantando eles os olhos de longe, e não reconhecendo a magreza, os tumores malignos, Jó todo sujo, empoeirado, magro, fedendo, mas ele diz assim, erguendo os olhos, lá de longe, não reconhecendo. Jó era uma pessoa jovem ainda. Ergueram a voz e choraram. Era algo tão imenso que eles estavam vendo que eles não suportaram. E eles choraram. Cada um rasgaram o seu manto, lançaram o pó sobre a cabeça, sentaram-se com ele na terra. E olha aí, 7 dias e 7 noites
nenhum lhe dizia palavra alguma, pois via que a dor era grande. Então esses homens eram amigos deles. Eles estavam lá, olhando, sentindo no coração por Jó. Eles lembravam daquele homem vigoroso, homem que ele diz chegou até mesmo a expulsar homens maus na porrada e diz, dei com seus dentes em terra. Era um homem forte. Era um tipo de juízo na sua comunidade. Era um homem prestativo. Agora ele está vendo um homem lá, fraco, doente, moribundo e impotente, desprezado, sentindo dores, e eles não têm palavra por 7 dias e 7 noites para se dirigir a Jó. Mas depois de 7 dias se passar, estes homens, eles começaram a ser tomados por um pensamento, a ser tomado por um coração a fazer juízo da situação. Depois que eles deixam de pensar na dor de Jó, eles começam a pensar, bem, uma pessoa não vai perder tudo, estar numa situação dessa daí, se não tiver feito nada. Eles começam a fazer um juízo. E eu lembrei, os irmãos, na primeira parte, de Mateus capítulo 7. Eu queria só lembrar, os irmãos ficar em mente, esse texto aqui. Esse texto aqui. Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 5, diz assim: Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgueis, sereis julgados. E com a medida com que tivesse medido, vos medirão também. Porque vê tu a argueira do olho do teu irmão, porém não repara atrás do que está no teu próprio? E como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar a argueira do teu olho quando tem a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá claramente para tirar a argueira do olho do teu irmão. Jesus está falando aqui, principalmente dos fariseus, saduceus, a liderança religiosa da época, que estava sempre pronta a pronunciar um juízo externo, julgar a fé das pessoas, falar que estavam perdidas, coisa que não cabe o homem. O coração do homem, nós não temos acesso. Nós somos chamados a julgar as atitudes. Mateus capítulo 18, somos chamados a julgar as atitudes das pessoas. O coração é algo que só quem conhece é Deus, e esse juízo é dele, não é nosso. E aqui esses homens vão fazer esse tipo de juízo com Jó. Eles vão julgar Jó. Mas antes disso, eu queria que você entendesse um pouco sobre a dor de Jó, a saúde dele, o estado dele. Jó, ele amava a vida, mas ele amava o Senhor acima de tudo. Aqui, Jó está com uma infecção, um câncer maligno. Podemos imaginar que ele vai dizer mais na frente, o mau hálito, a dor na pele, corpo bem magro. Quando diz que ele raspava aí com um caco, né, as feridas, a água estava purulentas. Agora, sua dor foi tão grande que, por exemplo, em capítulo 3, versículo 11 e capítulo 10, versículo 18, Jó desejou morrer no ventre da mãe. E diz, não era para mim ter sido nascido, era para mim ter morrido lá. A dor, ele não está blasfemando de Deus. Olha bem, era tão grande que ele não suportou. Ele diz assim, eu queria não ter nascido. No capítulo 3, versículo 11. Deixa eu só ler aí para você dar uma olhada, olha só. Por que não morri eu na madre? Por que não esperei ao sair dela? A dor era grande. E ele desejou morrer sem nascer. Em capítulo 3, versículo 12 aí, ele desejou que os seios de sua mãe estivessem murchos para morrer de fome, não tivesse leite. No capítulo 3, versículo 21 e 22,
Ele diz que ele procurou, ele desejou a morte. Olha só como é que ele diz aí, versículo 21 e 22. Porque esperam a morte, ela não vem. Eles cavam e procuram dela mais do que tesouro oculto. Eles se regozijam por um túmulo. Exultaria se achasse a sepultura. Ele está falando dele. Jó desejou, eu queria. Ele não está dizendo que vai tirar a vida, como a mulher mandou. Mas devido a dor, ele diz, eu queria logo partir. Eu desejo o túmulo logo, para que essa dor passe. Só para a gente imaginar o grau da dor que Jó estava sentindo aí. Era grande, era um câncer que hoje as pessoas elas têm um câncer e tomam morfina, né? Para poder minimizar a dor. Não existia isso na época. Jó está sentindo dores aqui. Então, lembrar que Jó Satanás atacou antes, né? Nesse período que ele estava sentindo essa dor, ele é atacado também lá no seu casamento. Então, não é só uma dor física. Lembra que a mulher de Jó disse: morre, amaldiçoa o teu Deus e morre. Agora, nesse texto que eu li aqui, ele vai atacar as amizades de Jó. E quando ele ataca as amizades de Jó, ele está atacando também a parte psicológica de Jó, a parte espiritual de Jó. E aqui eu quero que você tenha em vista que eu falei em Mateus capítulo 7. E também, em relação a Jó, queria que você pensasse nesse versículo aqui do capítulo 2, versículo 3. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para consumir sem causa. Não tinha nenhum motivo. Então, coloque na sua mente, para consumir sem causa. Não tinha motivo para Deus ele tirar, atacar os bens, família, atacar Jó fisicamente, espiritualmente. Não tinha um motivo. E eu disse, mas tinha um motivo. Nós não vamos ver um motivo. Jó era um dos homens que Deus diz, ninguém há na terra semelhante a ele. Ele tem essa integridade. Mas nós vamos ver que Jó, tudo isso aqui, Jó, Deus tinha um propósito para a vida dele, com tudo isso daqui. Tinha uma causa também para isso daqui. Agora veja que os amigos, eles vão acusar Jó, eles vão trazer um juízo para Jó. Olha como é grande aqui. Por exemplo, em capítulo 22, versículo 21, os versículos eu queria, não vou ler tudo, mas no capítulo 22, versículo 21, diz assim: reconcilia-te, pois, com ele e tem paz. Quem está dizendo aqui, ele faz. Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz. E assim sobreviverá. E assim sobrevirá o bem, sobrevirá o bem. Aceita-te, pede a instrução que profere. Põe as palavras no teu coração. E isso vai até o versículo 30. Ele vai dizer no versículo 23, se te converteres ao Todo-Poderoso, será estabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda, e deitar ao pó o teu ouro, e o ouro de Ofre, entre as pedras. O que é que ele faz estar acusando Jó aqui? Você não é um convertido. Você não é um crente, Jó. O que é que Deus disse? Ninguém há na terra. Mas eles estão dizendo de Jó, que ele faz, está falando, Jó, tu precisa se converter. Precisa se reconciliar com ele, com o Senhor. Está acusando Jó que não é um cristão. Não é, na época, um crente no Senhor Deus. Mas não é só isso, não. Eles vão dizer também que Jó é um pecador endurecido.
Ou seja, é alguém que sabe da verdade, mas não quer obedecer. Você sabe, Jó, da verdade, mas sabe de uma coisa? Você tem um coração duro, não quer obedecer. No capítulo 11, versículo 3, diz: será o caso das tuas parolas fazerem calar os homens? E zombará tu sem que ninguém te envergonhe? Ou seja, teu coração está duro, Jó. Tu vai fazer isso e continuar assim? Eles acusam Jó disso. Também, ele diz que Jó é um rebelde contra Deus. Então você é um rebelde contra Deus. E sabe, são cada vez mais palavras bem duras. E se você não prestar atenção, você não percebe que as acusações desses são muito fortes contra Jó. No capítulo 34, e versículo 35 a 37, lemos assim. 35 a 37. No capítulo 34, eu quero ler no 35. Jó falou sem conhecimento. Nas suas palavras não há sabedoria. Tomara fosse Jó provado até o fim, porque ele respondeu como homem de iniquidade. Pois ao seu pecado acrescentaria rebelião entre nós. Com desprezo, bate ele palmas e multiplica suas palavras contra Deus. E sempre uma resposta depois que Jó falava. Mas o que eles estão fazendo aqui? Estão dizendo, Jó, você é um rebelde contra Deus. No capítulo 4, vão chamar Jó de um hipócrita. No capítulo 4, versículo 35 e 37, aliás, no capítulo 4, versículo 5, versículo 7, ele diz assim: mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas, porventura não é o teu temor, Deus, naquilo que confias, e a tua esperança, a retidão dos teus caminhos? Ele vai dizer, lembra-te, estão dizendo, Jó, tu manifestava isso e agora está desse jeito? Tu dizia ser assim, agora desse jeito? Tu é um hipócrita, Jó. Então acusa Jó de hipocrisia. Também vão acusar Jó de uma coisa muito forte, de ladrão. Olha as palavras aqui, no capítulo 18, e versículo 19, de onde o que eles acusam Jó. Não terá filho nem posteridade entre o seu povo, mas sobrevivente algum ficará nas suas moradas. Ele vai dizer como que Jó, ele roubava ele pegava dos órfãos, ele fazia uso do dinheiro dos órfãos, ele pegava. O capítulo 22, versículo 5 e mesma linhagem, versículo 5 a 11, ele diz assim: porventura não é grande a tua malícia, sem termo, a sua iniquidade, porque sem causa tomaste penhores do teu irmão, e aos seminuos despojaste das suas roupas. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Ao braço forte pertencia a terra, e só os homens favorecidos habitavam nela. As viúvas despediste de mão vazia, e os braços dos órfãos foram quebrados. E aí vai. Estão acusando que Jó, ele pegava, ele tomava deles. Né? São acusações fortes. E ainda no 22, você vai ver, eles vão dizer aí que Jó explorava, né? Explorava os pobres. Jó era uma pessoa insensível à necessidade dos aflitos, ele não olhava. E no final, ele vai dizer, no capítulo 5, versículo 2, ele vai dizer assim, porque a ira do louco, que ele faz falando, porque a ira do louco destrói, e o zelo do tolo mata. Jó, você é um louco, você é um tolo. Você compreende aí? E talvez tenha muitas outras acusações que nós poderíamos dar nome do que eles estão acusando, né, julgando, subjugando a pessoa de Jó. Sabe, quero que você tenha em mente, diante disso daqui, o julgamento é uma coisa séria que nós fazemos de outra pessoa.
quando nós julgamos uma situação, deduzimos e batemos o martelo por algo, nós estamos tomando o lugar de Deus. Nós não podemos julgar o coração de outras pessoas. Nós podemos julgar as atitudes de outras pessoas. Somos chamados na igreja a fazer isso. Mas o coração é algo de Deus. A motivação, muitas vezes, por algo, é algo que só Deus sabe. Estão julgando Jó. É como eles viram, bem, Jó está aí doente, perdeu os filhos. Com certeza existe algo que Jó fez de mal por isso. Eles não vão ver que é a mão de Deus lá para ser glorificado em Jó. Eles vão ver que o que Jó está enfrentando é a motivação dos seus pecados. E como eles não sabem, começa a criar, a julgar as coisas. Agora, a atitude de Jó diante dos dramas sofridos. Sabe como é que Jó reage? 16 vezes você vai encontrar essa palavra aqui, ó. Por que eu estou sofrendo? Por que eu perdi meus filhos? Por que Deus não responde às minhas orações? Por que perdi meus bens? Por que meu casamento? Talvez aí vai. Sabe, na realidade, 16 porquê estão, você vai encontrar no diálogo de Jó. Por que isso? Jó não entendeu, não estava entendendo a situação dele. Por que eu estou enfrentando isso? Mas Jó se manteve fiel. Às vezes, nós não entendemos essa perda, nós não entendemos esse sofrimento, essa doença. Olhamos, examinamos nossa vida, estamos bem com o Senhor, mas às vezes só Deus sabe, Ele vai manifestar em tempo para a gente entender o porquê. O que Deus quer é ser glorificado em tudo. E sabe, Jó, ele não entendia. Ele não entendia a causa do sofrimento. Agora nós vemos aqui que Deus faz uso de tudo isso. Satanás, ele serve a Deus por interesse. Né? Mas, no final, ele servia a Deus porque Deus queria usar ele para a edificação de Jó. Nós vemos aqui que a mulher de Jó revolta-se contra Deus. Quando ela diz, abandona o teu Deus, ou blasfema do teu Deus e morre. Desiste de Deus, tira a tua vida. Os seus amigos aqui são a causa da acusação de Jó. Eles vão julgar Jó, acusar Jó de tantas coisas que ele fez. Eles acham que suas aflições foram impostas por Deus. Aqui ninguém está discernindo de fato a situação. Imagina, Jó recebe os seus amigos e de início tudo bem, mas depois são instrumentos nas mãos do próprio Satanás para enfraquecer a sua parte mental e espiritual. Sabe quantas perguntas Deus vai fazer a Jó? Sabe quando nós chegamos mais na frente, nós vamos encontrar o Senhor Deus fazendo pergunta a Jó. Eu creio que talvez possa ter mais perguntas que Deus faz, a partir do capítulo 40, principalmente. Eu creio que, mas no 38 Deus começa a fazer perguntas. E entre 66 a 70 perguntas, para ser mais exato, 70 perguntas, talvez tenha mais ou menos, mas são 70 perguntas que Deus faz a Jó. Pergunta como, onde estava tu quando eu lançava o fundamento da terra? Onde estava tu quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde estava tu quando eu punha limite nas águas do mar? Deus mostrou para Jó a sua soberania. Sabe,
quando não podemos entender o que Deus está fazendo, nós podemos saber de uma coisa: Deus está no controle. Ele é o nosso Pai, Ele sabe o que faz. Tudo que Satanás intentou contra Jó, Deus reverteu em bênção para Jó. Satanás tentou afastar Deus de Jó, ou afastar Jó de Deus, mas no caso de Deus, Jó ficou mais perto do Senhor. Satanás tentou destruir a confiança de Jó através do sofrimento, mostrando que Deus não era mais soberano e nem amoroso. Mas Jó se curva diante da soberania de Deus. Satanás tentou, de todas as maneiras, trazer o coração de Jó, tristeza, azedar a vida de Jó, com mágoa, através de seus amigos. Nós vamos ver agora que Jó intercedeu por eles. Então eu queria mostrar aqui na realidade, vou resumir 6 coisas, 6 lições que Jó ele aprendeu com tudo isso daqui. E eu mandei os irmãos ficarem em mente o capítulo 2, versículo 3, o final, onde diz assim: ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Essa expressão, para o consumir sem causa. Deus descreve Jó como um homem íntegro, reto e temente a Deus que se desvia do mal. E depois que Jó passa pela perda da família, dos bens, Deus diz, ele continua fiel. Continua sendo um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Embora atentaste contra ele sem nenhuma causa. Agora veja que na realidade existia uma motivação para o Senhor em relação a Jó. Ele era o homem mais espiritual na época. Mas lembra, sempre nós vamos ter mais o que aprender e espiritualmente mais, um passo a mais espiritual para a gente chegar. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais pecado nós vamos vendo em nossa vida. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós vamos ver que nós precisamos conhecer Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós vamos vendo a nossa fraqueza, a nossa falência, os nossos erros. Quanto mais nós distanciamos de Deus, mais nós vamos sendo orgulhosos. Mais Deus vamos querendo ser de nós mesmos. Quanto mais distanciamos de Deus, mais justificativo nós vamos buscar para a gente não precisar de Deus. Sabe, o coração orgulhoso é o coração de alguém que está distante de Deus. O coração humilde sempre é um reflexo de quem está próximo mais de Deus. E sabe, por mais que Deus descreva Jó como um homem como era, Jó era um homem fraco, necessitado de aprender mais de Deus. Vejamos aqui as 6 coisas que ele aprendeu. Resumindo, eu queria só, a partir do versículo do capítulo 42, nós vamos ver isso daí. Olhe lá. No capítulo 42, versículo 2, veja bem, diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabe o que foi a primeira coisa que Jó aprendeu? Quando ele diz, bem sei que tudo podes, ele entendeu que não há crise que Deus não possa reverter. Não há situação que Deus não possa mudar. Bem sei que tudo pode. Jó aprendeu, Jó compreendeu. Não há situação, não há circunstância, não há problema que Deus não possa reverter. Ele faz. Ele entendeu isso daí. Precisou ele passar para entender. Eu sei, ele diz, que tudo pode. Ele entendeu que a crise
Por mais difícil que seja, Deus pode reverter. E aprendeu na situação, sabe? Às vezes Deus coloca a gente em situações difíceis para a gente aprender lições que somente naquela situação nós aprenderia. Por isso, nós nunca devemos murmurar, reclamar de situações difíceis que a gente passa. Sabe qual foi a segunda lição que Jó aprendeu? Está no versículo 2, quando ele diz: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que ele aprendeu aqui? Jó aprendeu que os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Satanás tentou destruir Jó. Satanás tentou enfraquecer ele. Deus tinha planos. E os planos de Deus não foram frustrados. Sabe, aquele que começou boa obra no seu coração e no meu coração, ele vai completar, diz a palavra de Deus em Filipenses. Nada pode frustrar, nada pode frustrar os planos de Deus. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, pertence a Ele. Aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Deus tem planos para essa vida que Ele salvou, é eterna, e nada pode tocar nela. Já compreendeu? Eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Terceira lição que Jó aprendeu, versículo 5, olha aí. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Qual a lição que ele aprendeu aqui? Jó admitiu que o seu conhecimento de Deus era superficial. Quando eu olho lá para o primeiro capítulo, temos aí um confronto, Deus dizendo: ninguém há na terra homem semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus. Mas sabe, Jó conhecia, por mais que ele conhecesse Deus, ele diz: eu conhecia Deus superficialmente. Você conhece Deus hoje como um Criador soberano, como Salvador de sua vida. Você conhece Deus hoje, aquele que é todo-poderoso, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que humilhou os deuses do Egito. Deus poderoso. É o Deus que dá chuva, é Ele que para de mandar chuva no tempo certo. Você conhece Deus que faz isso. Quando nós estivermos com o Senhor na eternidade, iremos continuar conhecendo Deus. Vamos passar 10 milhões de anos conhecendo Deus. E vamos passar 100 milhões de anos conhecendo Deus lá e trabalhando e servindo para Ele. E vamos passar os bilhões de anos ainda conhecendo Deus. Sabe o que eu quero dizer? É que por toda a eternidade, que é eterno, que nunca passa, nós vamos estar conhecendo Deus, podemos dizer, pela eternidade e eternidade, porque Deus é infinito. Então, o que nós ouvimos de Deus, o que nós aprendemos de Deus e lemos sobre Deus, são coisas pequenas. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós vamos ver como Deus é grande e como nós somos pequenos. E como nós necessitamos de aprender Deus. Jó aprendeu muito de Deus nessa situação, ao ponto de ele chegar e dizer: eu te conhecia só de ouvir. Só de ouvir. E Jó tinha um conhecimento de Deus. Sabe, tem uma quarta lição de Jó, no versículo 5. Ele passou a conhecer Deus de forma mais profunda e pessoal. Agora os meus olhos te veem. Ele passou a conhecer Deus depois da situação, depois de tudo isso aqui de perda, de uma maneira mais pessoal. Agora eu te vejo. Agora meus olhos te contemplam. Situações, às vezes, nos levam a gente a aprender mais de Deus. Sabe, Jó dizia que o ídolo do coração de Jó era a família, filhos, esposa, amigos, saúde, mas não era o Senhor.
E sabe, com tudo isso daqui, o Senhor lá no coração de Jó passou a ser mais o Senhor da vida dele. Mais ele conheceu aquele Senhor da vida dele. Quinta coisa que Jó, ele aprendeu aí. No versículo 3, nós lemos assim: quem é aquele, como disseste, quem sem conhecimento encobre os conselhos? O que você vê aqui? O que você aprendeu? O que ele aprendeu mais de Deus? Ele reconheceu sua precipitação no falar. E olha, Jó era um homem sábio. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, olha bem, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisa que eu não conhecia. Quando Deus faz as 70 perguntas para Jó, e vai perguntando, sabe, Jó abre o coração dele e vai aprendendo mais do Senhor. Então ele aprendeu a não ser precipitado no falar. A gente é tão precipitado quando a situação vem. Puxa, por que Deus deixa acontecer isso comigo e com o outro não? Por que isso? Por que aquilo? E começa a reclamar, pergunta de reclamação da situação. Jó, ele falou muitas coisas, ele diz, eu creio, ele dizendo, falei do que eu não entendia. Ele aprendeu a não ser precipitado nas suas palavras. E número 6, versículo 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Homem reto, íntegro, temente a Deus, e Deus diz, Jó, toda a vida não pecou o Senhor contra Jó. Mas Jó diz aqui, me arrependo no pó e na cinza. Ele passou a conhecer profundamente, e eu creio que é uma coisa importante, a si mesmo. Como nós somos fracos, como a gente é necessitado de Deus, como a gente é nada, quando Deus se revela para nós. Jó, de tudo isso ele diz, me arrependo no pó e na cinza. Todo acontecimento trouxe para ele o quê? O conhecimento de si próprio. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Sabe, na conclusão aí, nós temos algo incrível. Deus restaurou toda a área atingida na vida de Jó. Deus restaurou os bens de Jó, dando-lhe dobro. Lembra como é que é descrito o que Jó tinha no começo? Deixa eu relembrar aqui para os irmãos como é que ele diz. Havia um homem na terra de Ur dos Caldeus, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram 7 filhos e 3 filhas. Estou falando dos bens dele. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também numeroso o pessoal que servia, de maneira que este homem era o mais rico, né, o maior de todos do Oriente. Em outras palavras, era o homem mais rico na época. Mas Deus deu tudo ele em dobro. Deus pôs em ordem as finanças de Jó, tudo em dobro. Somente Deus pode erguer uma pessoa. Somente Deus pode estabelecer uma vida. Mas não só isso. Deus restaurou também a saúde de Jó. E eu creio que foi em dobro também. Como é que é dito aí? Quantos anos Jó viveu? Você viu aí? Olha o verso 16. Depois disto, viveu Jó 140 anos. Depois disso o quê? Depois desses acontecimentos. Eu disse Jó talvez tivesse 35, 40 anos. Não sei, mais. Mas os filhos já tinham família, né? Mas Jó não era um homem. Depois disso, Jó viveu 140 anos e diz mais aí, olha aí. E viu seus filhos, aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração.
Então morreu Jó, velho e fartos de dias. Até a vida dele, Deus, aqui na terra, Deus dobrou para que ele tivesse o prazer de ver os seus filhos e filhas casados, os seus netos e netinhos lá dos netos, ele pôde brincar, ele viu lá. Não é verdade? Agora, Deus deu outra família para Jó? Não. Deus deu filhos. Outra família implicava em uma outra mulher. Satanás atacou o casamento de Jó. Deus restaurou o casamento de Jó. Deus deu vigor a ambos. Estiveram mais 10 filhos. Deus deu em dobro. Quantos filhos Deus deu a Jó? 20. Os que morreram, porque nós não perdemos filhos que morrem. Né? Nós não perdemos filhos que partem. Eles vão para o Senhor. Né? Esses filhos deles eram que criam em Deus. Então, ninguém perde os filhos. Eles partem, mas ninguém perde os filhos. Então, ele passou a ter 20 filhos, só que um não estava com ele. 10 estava com o Senhor. 10 estava com ele e 10 estava com o Senhor. Ficou com os 20 filhos. Deus deu tudo em dobro. Mas Deus restaurou uma coisa também importante aqui, e que eu acho mais impressionante. Ele restaurou também o caráter de Jó. Veja bem, olha bem aqui, ó. Versículo 7. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos. Creio que Elifaz era o líder mais velho. Porque não disseste de mim o que era reto como meu servo Jó. Vocês não falaram para Jó o que era correto. Vocês julgaram ele. Vocês fizeram juízo dele, da situação dele. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e vão e procuram um lugar e sacrifiquem para mim ao Senhor. Foi isso? Olha aí, ó. Ide ao meu, o quê? Meu servo Jó. O que Deus está fazendo aqui? Está restaurando, está honrando Jó. Ele está honrando Jó diante dos seus amigos que desonraram ele. Você roubou. Você defraudou alguém. Você foi infiel. Você teve o coração duro. Várias acusações contra você. Roubou. Inclusive, a aparência que Jó foi até infiel à sua esposa. Quando Jó se retrata no capítulo 31, eu fiz alianças com meus olhos. Se eu tiver a casa de outro, tiver seduzido a mulher do meu próximo, que outra se deite com a minha esposa, e diz assim. Então foi acusado também de infidelidade. Aí o que é que diz aí? E vão ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. Ele vai fazer isso. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Vocês fizeram loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Acho interessante, 2 vezes. Então foram Elifaz, o temita, Bildade, suíta, Zofá, naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó e perdoou aqueles homens. Eu entendo isso, né? Agora olha o que diz o versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus inimigos. Porque eu entendo que seja assim. Porque esses homens foram inimigos quando eles começaram a julgar Jó e acusar Jó. Mas Jó aqui não está amargurado. Aqui é dito, quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Sabe, irmão, o que é que eu vejo aqui? Quando o Senhor Deus
é senhor do coração do homem. Quando o homem tem o Senhor como Senhor do seu coração, e ele ama o Senhor do seu coração, e ele serve o Senhor do seu coração, que é Deus lá no céu, ele nunca, ele vai abandonar o Senhor, e o Senhor nunca vai abandonar ele. Ele nunca vai colocar outro Deus no lugar do seu Deus. E Deus sempre vai honrar esse homem, que tem ele como seu Deus. Para Jó, o dinheiro, a riqueza, não era o que mandava na sua vida. Jó não perdia um culto para ir ganhar dinheiro. Jó não perdia uma adoração a Deus para ir fazer outra coisa que não fosse. Para ele a coisa mais importante era o Senhor, porque era o Senhor que era o Senhor de sua vida. Não era a sua família, os filhos. Eu tenho que ficar com meus filhos, não vou para a igreja, eu não vou. Os filhos não eram a sua divindade. Era o Senhor. Ele amava os filhos e dava o melhor espiritualmente para os filhos. Mas o Senhor era Deus. A sua esposa, ele amava a sua esposa. Jó atacou a sua esposa lá. Satanás atacou a sua esposa de Jó. Mas sabe, Jó não se deixou levar pelas suas palavras, porque o Senhor é que era o Senhor do seu coração, não era a esposa. Os amigos de Jó foi utilizado para isso. Jó respeitava os seus amigos. Jó termina orando pelos seus amigos depois de muitas acusações falsas. Acusa ele de roubo, hipocrisia e muitas outras coisas. Ele está orando por ele. E assim quando o Senhor é o centro do coração de uma pessoa. Mas uma pergunta. O Deus do seu coração é o mesmo Deus que está lá no céu? A sua reverência prestada é ao Deus lá de cima? É a Ele que você se dobra? É a Ele que você ama, que você busca diariamente? Você revela isso através do estudo da palavra, da leitura da palavra, do desejo de congregar para adorar Ele? Sabe, um dia, se você presta reverência, por exemplo, ao esporte, você presta reverência à política, você presta respeito, reverência à saúde, à vida, essas coisas um dia passam. O cemitério é um sinal de que a vida ela é passageira. E tudo que está relacionado a ela. Jó disse que não eu vim, não voltarei. Essa é a verdade. E lá no seu caixão não vai ter nenhuma... não vai ter nada. E o que vai com você a não ser nada. Mas sabe, o coração que nós hoje temos, não é o físico, mas é a sede daquilo que nós adoramos a Deus. O nosso coração, o Senhor deve ser o centro dele. Mas se ele não é o centro, são tudo que nós vamos um dia levar para prestar conta a Deus. Está lá no coração. E o que você tem colocado nele? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por esse tempo de estudo. Levanta, Senhor Deus, no coração desses irmãos, um entendimento e um desejo de andar e viver para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.